Bom, agora a gente vai ter a nossa palestra da segunda edição da Mostra de Cutelaria Artesanal Mineira, aqui na Escola de Design, dia 21 e 22 de setembro. Hoje, 22 de setembro, domingo, quem vai fazer o depoimento é o Rony Rude, que é o homenageado dessa edição da Mostra. Bom, pessoal, meu nome é Rony Rude, eu estou na cutelaria há aproximadamente 10 anos. O meu primeiro contato foi mais ou menos na década de 90, que era um dos mestres que tinha no Brasil, que era o Antal Bodolai. Na época eu não tinha interesse em cutelaria. A minha intenção era apenas conhecer, porque na época eu ministrava aulas de arte marcial e eu tinha a minha especialidade eram lâminas chinesas. A partir daí eu afastei um pouco do Antal, frequentei muito a oficina dele. E muitos anos depois eu voltei lá, só que infelizmente ele tinha falecido e tive contato com o filho dele, o Alexandre Bodolai, que me ensinou a base da cutelaria, com algumas coisas que não eram muito certas, mas a internet está aí, a boca está aí também para a gente adquirir conhecimento. Eu estou há mais ou menos 5 anos, 6 anos exclusivamente como cuteleiro em tempo integral, e por conta da minha criatividade, que eu era tatuador, sou desenhista, por conta dessa criatividade que eu tenho, eu comecei a criar lâminas diferentes e para sair do normal, do muito comum, e criei uma técnica de fazer bainhas que seria, como eu era tatuador, seria como se tatuasse a bainha. Criei uma técnica exclusiva e desenvolvi essa técnica. Eu procuro não focar muito em estilo de lâmina, por exemplo. Eu gosto de uma versatilidade maior. Não gosto de ficar no estilo de facas, só facas gaúchas, só facas de luta, por exemplo, facas de caça. Então, a minha intenção foi abrir o leque e viajar por todos os estilos e criar um estilo meu, de lâmina. E a minha história é mais ou menos essa. Rony, hoje em dia, qual é o seu maior desafio na cutelaria? Olha, o maior desafio no meu caso, é a divulgação. Mas você sente essa dificuldade? Olha, uma que eu estou entrando, minha cabeça está entrando agora na área digital da coisa. Atrasado demais até. Mas eu tô focando muito nessa parte da divulgação digital. E essa, ao meu ver, é uma das dificuldades para mim. Fala das redes sociais. Isso, das redes sociais. Quais canais você tem digitais? Olha, eu divulgo muito no Instagram. Ainda não me aventurei em outras, no TikTok, por exemplo, etc. Eu me aventurei. Estou estudando ainda para entrar nessa história aí. Pensa em fazer um site? Não pensei em fazer um site, não. Quando eu era tatuador, eu tinha um site, era meio chato de mexer no site, de fazer divulgação nele, etc. Mas na cutelaria, até o momento, não pensei no... Você foi tatuador há quanto tempo? Nossa, fui tatuador 35 anos. E aí, você já estava cansado da tatuagem? Ou a cutelaria chegou e tomou o lugar de uma vez? Ou você já estava pensando em sair da tatuagem para outra coisa? Porque é o seguinte, chegou um momento que eu tenho que ter desafios, coisas novas. A tatuagem já estava cansando. A parte de luta, eu parei com a academia e comecei a treinar só atletas para competição. E até 2019 eu ainda tatuava e fazia cutelaria como hobby. Só que aí tomou uma proporção tão grande de cutelaria e a tatuagem já estava me cansando, me saturando, eu preferi abandonar a tatuagem e partir só para a cutelaria. Hoje em tempo integral. A competição que você falou de artes marciais? De artes marciais. Por uma época eu fui diretor técnico da Federação Mineira de Kung Fu
E depois que eu saí da federação e parei de ministrar aulas, eu parti para a área só de treinamento de atletas, para competição. Só atletas no nível mais elevado. Você tinha uma relação com alunas orientais também? Exatamente. No Kung Fu tem uma variedade muito grande de armas. E eu especializei na parte de lâminas, espada, facão, guandal, pudal e por aí vai. E aí isso influenciou de alguma maneira a cutelaria? Você tem um apreço pelas lâminas orientais? Até hoje. Até hoje. Tanto que eu estudo bastante as facas vamos dizer, as facas de cozinha japonesas. E a clientela sua, tem muita gente voltada para Tem. nicho de mercado? Tem. Eu tenho vários clientes que são sushi man, e daqui de Minas, de fora. E como teve uma procura grande por esse tipo de lâmina, e que é uma lâmina que eu agrado de fazer, eu estou aprofundando nesse nicho. E como que você vê a cutelaria no todo, no mercado, daqui para frente? Olha, eu acho que é o seguinte, a cutelaria custom, a cutelaria artesanal mesmo, tem muito a crescer, principalmente que em Minas, que não tem uma tradição muito grande em cutelaria. Apesar de um dos mestres da cutelaria ter residido em Minas muitos anos, até o falecimento, Minas não tem uma tradição muito grande de cutelaria. Eu acho que tem que ter uma união entre os cuteleiros artesanais de verdade para divulgar. Porque infelizmente tem muitos aí que dizem ser cuteleiros, mas não são. São pessoas que compram lâmina pronta, cabo pronto, guarda pronta, simplesmente montam e vendem como artesanal. Eu acho que teria que ter uma união maior entre os cuteleiros artesanais de verdade para divulgar mais essa arte, que é uma arte, e incutir na mente do mineiro o valor de uma lâmina artesanal, que no sul, que tem uma tradição muito maior, né, tem um respeito muito grande por lá. Apesar de também ter essas lâminas ditas artesanais, mas que na realidade não são. E uma pergunta que eu acho muito importante, o que você acha desses encontros, dessas feiras e esses workshops que estão tendo? Isso valoriza, isso aumenta, soma? Olha, eu acho extremamente importante esse tipo de eventos, de feiras, eventos em geral de cutelaria. Primeiro, pela confraternização que tem entre a gente, entre nós cuteleiros. A chance de nós cuteleiros passarmos conhecimento para o público em geral, do que é uma faca artesanal, da grande variedade de aços utilizados, e é uma divulgação imensa, principalmente pelo fato da grande maioria ser cuteleiros artesanais. E é onde que eu acho que... Obrigado. Eu acho que deveria ser 100% de cuteleiros artesanais nesse evento. Pegando esse gancho aí do evento, esse evento aqui está acontecendo na escola de design. O que você disse sobre cutelaria e esse conceito de design? O que deve ser de design aplicado à cutelaria? Olha, aí entra numa área que eu agrado. Porque eu sou meio anti-politicamente correto, em todas as áreas. Então, uma coisa que eu achei muito interessante desse evento, nesse espaço, eu posso até expor mais a minha criatividade. Na questão de lâminas, formatos, acabamentos diferenciados que eu tento criar, às vezes eu vejo um cuteleiro, famoso ou não importa, que tem um estilo que me agrada, eu tento chegar, não copiar, mas criar algo próximo daquilo que se encaixa no meu trabalho. E esse evento, nesse local aqui, tem tudo a ver. Tudo a ver. Me dá uma liberdade muito grande de criar. E eu gosto de pegar lâminas diferentes. Puxando um gancho dessa sua pergunta, do local do evento,
Eu agora como cuteleiro, né, Roberto da Arcos, eu queria saber se a escola de design poderia criar ou ajudar um curso para os cuteleiros aqui. Interessante. Acho que seria muito válido, né? Interessante. Eu quero transformar, já é um projeto de Porque extensão, a gente, muitos, né? Lógico, tem que ter investimento. Está cheio de alunos querendo fazer curso. Eu falo nas minhas aulas da nossa, menina, inclusive, muita menina, querendo tomar aula de cutelaria. Isso, A isso gente é muito precisa organizar. importante. Agora eu vou falar da nossa classe de cuteleiro, porque tem muita gente talentosa que não sabe colocar no papel, não tem conhecimento técnico, as suas ideias. O cara põe tudo, ele vai fazer uma faca por intuição, né? Então a gente precisava de um apoio técnico para formar esse cuteleiro tecnicamente. O que o Rony tem de saber desenhar, né? Fazer as bainhas dele, ele põe no papel. Então falta isso no cuteleiro, sim. Eu sou mesmo, não sei técnica. Desenho no papel lá, mas não tem debate. Esse projeto nosso tem essa intenção, o conhecimento que vocês têm, que é intuitivo, a gente quer de alguma maneira sistematizar e poder formar outras pessoas de maneira técnica. Porque quando a gente dá aula também, a gente organiza o nosso conhecimento, né? Se vocês vierem dar aula aqui, curso que a gente criar, por exemplo, isso acaba acontecendo publicação, por exemplo, né? Publicar um artigo, publicar manual, poder ser usado para formar novos modelos. Nós temos muita gente talentosa que precisa, de, às vezes, de uma técnica de conhecimento. Às vezes só está no lugar, uma pessoa que sai, e o lugar para poder ensinar, já acontece. Né? Transformar a criatividade em algo prático não é uma coisa muito difícil. Não é, mas... Basta, nesse caso eu posso entrar e às vezes é aquela história. É igual o Rodrigues Fredo fala muito. Para quem não sabe, esse Fredo é o maior cuteleiro do Brasil. Um dos maiores do mundo. Ele fala o seguinte: tudo é difícil enquanto você não aprende. Logo que aprendeu a fazer, passa a ser fácil. Igual ele comentou, ele tem dificuldade em divulgação, pra você ver. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Olha, vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que você é um grande professor de cutelaria, um cara que gosta muito de passar o conhecimento para outras pessoas. Que conselho você daria para uma pessoa que está iniciando a cutelaria hoje? Primeiro, vou usar uma frase que eu já comentei outras vezes, do Jonathan Franco, que é também um dos mestres aqui no Brasil. Evita a preguiça intelectual. A internet está aí hoje em dia, gente, tá tudo na mão. Tá tudo na mão. Você pesquisa sobre tratamento térmico de determinado aço, tem a ficha técnica, tem tudo na internet. Então, um conselho que eu dou, que eu poderia dar para um iniciante, é estudar. É estudar. Conhecimento não ocupa espaço nenhum. Entendeu? Então estuda, não tenha preguiça. Não tenha vergonha de perguntar também para quem entende. Saiba perguntar. Assim, saiba como perguntar. Tenha uma educação para tratar as pessoas, para abordar. E com educação também você chega em qualquer lugar. Igual o Rony falou, a internet está aí de graça. Quem pode pagar um curso, melhor. Né? Exatamente. Mas quem não pode, o curso está na internet, está no YouTube, está no Instagram, né? Tem vários canais. Você também usa internet, Usei, todo mundo. Quem não tem preguiça intelectual, né? O Rony falou que não tem. Mas muita gente, os cuteleiros comentam que começou na cutelaria depois de ter assistido aquele programa. Desafio do Fogo. Desafio do Fogo. O que você acha do programa? Olha, é um programa legal. Muitas pessoas não entendem aquilo ali, acham que é um programa extremamente editado. Ninguém sabe os bastidores dali. Então, mas é bacana. É um ótimo programa, mas ilude um pouquinho a população. Então, um monte de gente que começou na cutelaria e já encerrou.
porque acha que tudo é uma maravilha, tudo é muito fácil. E não é. A cutelaria, Chegar ali. a única coisa que tem de fácil na cutelaria é escrever o nome, cutelaria. Fora isso, nada é fácil. Nada vem de mão beijada. Então estuda. E não tenha preguiça. Não espere encontrar um cuteleiro mais experiente para perguntar tudo, porque fica cansativo. Então estudem, vão na internet, vão no Google, o mestre Google está aí para isso também. Quebra a cabeça, tanto igual a gente. Treina. Nós tivemos, igual eu falei, quando me foi ensinado algo, me ensinou, o dito cujo cidadão me ensinou de uma forma errada, porque tem uma fase do tratamento térmico que chama revenimento, que é um dos mais importantes. E ele me falou que era um negócio extremamente desnecessário, o revenimento. E não é. É uma das partes mais importantes do tratamento térmico. Sem um revenimento, a lâmpada pode quebrar, igual um vidro, por exemplo, se você errar. Então, estude. Para quem quer, como eu disse ali, quem quer iniciar, estuda bastante. Estuda, porque se o cuteleiro mais experiente ver que você tem boa vontade e interesse e estudar bastante, ele vai ter muito mais boa vontade em dispensar um tempo dele para te ensinar. E prazer também. Exatamente. A cutelaria para mim hoje é um prazer. Olha, ainda pegando o gancho na questão da escola de design, a gente tem uma disciplina aqui que se chama materiais e processos de produção. A gente estuda, né, os materiais usados para produzir um determinado produto de design. E processos também. A cutelaria tem, né, materiais, madeira, metal, etc. Isso. E os processos também, né? Tem algum material ou processo que você tenha desenvolvido assim, de maneira inovadora, alguma coisa que você tenha descoberto por conta própria? Você percebeu assim, que aquilo era uma novidade para você? Olha, na realidade, quase tudo que eu fiz na cutelaria, eu aprendi por conta própria. É o que o Humberto falou de experiências. Não adianta se você tem um forno de temperatura controlada, que é um negócio lá bem acima, ótimo, não vai ter erro. Agora, se você vai fazer uma faca numa forja, sem controle de temperatura, sem nada, é experiência. Então não tem nada assim que eu tenha criado nessa área não, mas eu fui aprendendo com erros. Por exemplo, você gosta de fazer na sua faca uma coisa que não vê por aí, que é aquele desenho que você coloca na lâmpada ali. A corrosão. Parece que você usa ácido, né? Isso daí é uma coisa que alguns já usavam com técnicas diferentes, com eletrocorrosão, com percloreto férrico. Eu testei, eu já tinha visto essa técnica em facas de outros cuteleiros, testei, não agradei muito, não aprovei, e aí eu criei a minha técnica com o material meu para fazer aquela corrosão na lâmina e deixar ainda o aspecto espelhado. E aí, dá pra você falar como é que você usa? Como é que você... Olha, é um produto que eu uso para isolar e é um produto que eu tenho lá e um ácido que eu uso, que é um ácido clorídrico, a 60%. O grande problema desse tipo de trabalho é que é extremamente perigoso por conta do ácido. Então eu faço usando uma máscara para gases e além disso eu faço fora da oficina, eu faço numa área aberta no meu terreiro e ainda coloco um ventilador nas minhas costas para soprar os gases para mais longe, mesmo com a máscara antigases. É muito, mexer com ácido é uma coisa muito perigosa. Sem contar que não pode cair na pele. Não. Se cair, queima. A pele fica muito amarelada e não sai com facilidade. Então é luva de borracha, máscara para gases. Assim, infelizmente, a técnica mais da WT é a mais perigosa delas. Mas faz parte do processo. E o padrão do desenho que cria, você tem algum controle sobre aquele padrão ali? Que o resultado final você pode controlar ou é meio aleatório? Não, o controle total não tenho não. Eu tenho uma base do que vai ser feito, eu calculo a altura do produto até na lâmina, a velocidade que eu passo o produto, a direção,
Então eu consigo mais ou menos guiar a minha ideia, mas o desenho exato é impossível. Você conta com um acaso, né? 80%. Cada um é uma surpresa. Né? Exatamente, 70% é o acaso. Que é um pouco como é o braço da massa, que é uma técnica que você domina também, né? O aço damasco todos os padrões que tem, a maioria dos padrões que a gente chama matrizados que tem no mercado hoje, ficaram comuns. E eu volto naquela coisa que eu falei, que eu não gosto de nada muito comum. Então eu tento criar padrões diferentes do damasco. Tem uma vantagem disso não ser um padrão que a maioria vai ter, e ainda tem uma vantagem de nunca ficar, como não tem matriz, não vai ficar igual em várias facas. Como se fosse uma impressão de nota. Exatamente. Um aleatório controlado. É um aleatório controlado. É por aí. Olha, como é que você vê esse mundo que está tendo da tutelaria hoje em dia no Brasil, através dos programas de televisão? Você vê ele com bons olhos ou bem ressabiado? Eu não vejo com muito bons olhos, não. Não vejo, não. Porque esses programas aí, e uma falsa promessa de alguns cuteleiros que vendem cursos online, de que a pessoa vai ficar rica em pouco tempo, você vai vender faca facilmente por R$2.000, por R$3.000. Isso não existe. Isso não existe. Então eu não vejo com bons olhos esse boom que deu. Eu acho que tem aventureiro demais no mercado. Eu acho que tem enganador demais no mercado. Sabe? Uma coisa que o pessoal usa muito para enganar é faca cortando prego. Isso é assim, eu vou dar a minha opinião, é uma imbecilidade. E eu vou explicar por que acontece isso. O cidadão, quando é leigo, ele acha que a faca é de outro planeta. E não é. O prego nada mais é do que um pedaço de ferro cru. E a faca, sendo uma têmpera bem feita, totalmente bem feita, vai cortar o prego com facilidade. Só que uma faca não foi feita para cortar prego. Uma vez um cliente perguntou: mas você faz uma faca para cortar prego? Eu falei assim: meu amigo, no dia que alguém inventar uma árvore de ferro e um cipó de cabo de aço, eu vou preocupar com isso. Faca é feita para cortar carne, cortar madeira, alimento, aí sim. E com mais resistência, uma faca de sobrevivência para cortar outras coisas. Mas eu não acho inteligente pensar nisso aí de faca cortando prego. E esse boom que deu abriu espaço para muito aventureiro e muito enganador. É o que a gente, eu no meu caso e meus amigos também, a gente luta para abrir os olhos da população em si contra esse pessoal. Pelo menos dos nossos clientes que nos procuram, a gente fala. Exatamente. Em termos de materiais que hoje no mercado, como é que está o Brasil assim, em relação a se você usa o produto importado, nacional, como é o produto nacional em relação a esse produto? Olha, aço, até uns anos atrás era meio complicado. A gente tinha o 5160 e o 420. Há muitos anos atrás, era o 440C com aço inox muito bom, tinha com mais facilidade no Brasil. Hoje não tem. Então o brasileiro tem um 420, que é um aço para cutelaria relativamente fraco, principalmente o percentual de carbono, mas hoje a gente consegue com facilidade aços importados, aços da Sandvik, da Bohler, por exemplo, o 14C28N, o 13C26, o Enzo 690, que é o da Bohler, alemão, o 14C, que é o 14C28N, que é da Sandvik, que é sueco. Agora tem o N695, que é quase assim com o 440C. E tem um senhor aqui no Brasil, em São Paulo, que trouxe esses aços. E alguns o criticaram pelo preço cobrado, mas os que mais criticaram
os que mesmo se dispuseram a tentar conseguir isso pra gente. Então, vamos fazer uma propaganda aqui, o Sinésio, né, São Paulo, ele consegue esses aços todos pra gente. Então ele facilitou demais. Demais. Não só aço. A cutelaria, ela melhorou muito os fornecedores de todos os materiais. Você hoje tem acesso a tudo, né? Tudo. Material de carro, os aços, bola, cura, tudo é na palma não. E com a internet, Exatamente. você pede hoje, amanhã, né? Hoje tudo que a gente precisa para cutelaria, tudo. A gente fez uma ligação, mandou uma mensagem via WhatsApp, uma semana tá na mão. Momentos. Então facilitou demais pra gente. Madeiras nobres, materiais nobres, marquinhos de mamute, chifre de cervo axis. No Brasil tem o cervo campeiro, não serve para cutelaria, porque ele é muito poroso, muito poroso. Tudo material certificado. Tudo certificado. Você tem peles exóticas. Pele de jacaré, pele de arraia, pele de pirarucu, de vários, uma quantidade imensa, e todos legalizados, todos certificados pelo IBAMA, todos liberados pelo IBAMA, o chifre de cervo principalmente. Eu não compro se não tiver se não vier etiquetado, não vier com uma cópia da licença, eu prefiro não comprar. É isso que ele falou, é muito importante. A gente, como cuteleiro artesanal, tem que prezar por isso, pela legalidade dos produtos que a gente Exatamente. Porque a gente também não tem que ser responsável por maltratar a natureza ou pela extinção dos animais. Até porque tem pessoas, clientes nossos que perguntam sempre, mas vai matar o cervo para tirar o chifre. Gente, não mata o cervo. O chifre cai. Uma vez por ano, depois que ele já é adulto, após a procriação, o chifre simplesmente cai. O pessoal coleta na mata. Então, não tenho preocupação com isso. O animal não é abatido. O rinoceronte na África, eles abatem. Exatamente. Na África tem esse problema. Então, não tem. Quanto mais, é o contrário, quanto mais tempo o cervo viver na idade reprodutiva, mais material tem pra gente, da natureza, sem machucar os animais. Beleza. Olha, show de bola. Obrigadão.